Esta é a aula de número 14 e nós estamos, na verdade, estudando o confessionalismo, uma introdução ao confessionalismo. Nós já tratamos do fato de que nós somos, sim, confessionais. O que significa ser confessional? Primeiramente, significa que nós confessamos Jesus Cristo. E também significa que nós confessamos um corpo de doutrinas. Essas doutrinas estão documentadas na nossa confissão de fé ou declaração de fé. Então, nós não somos um povo, os batistas, que confessam qualquer coisa. Nós confessamos, acima de tudo, Cristo Jesus. Mas qual Cristo Jesus? Aquele revelado nas Escrituras, aquele revelado na Bíblia. E, portanto, nós somos confessionais, porque nós confessamos um corpo de verdades, um corpo de doutrinas. E nós já explicamos que doutrina é o resultado, uma doutrina é o resultado da sua investigação. Por exemplo, o que a Bíblia como um todo diz a respeito de um determinado tópico hoje. Isso é doutrina. Então, o que a Bíblia como um todo diz sobre Jesus Cristo? A sua conclusão ou a sua redação final é a doutrina. E assim por diante. O que a Bíblia como um todo crê sobre Deus ou ensina sobre Deus, sobre o pecado, isso que o pastor Jailton estava expondo, sobre nós, homens e mulheres, seres humanos, que a Bíblia como um todo ensina sobre nós. Nascemos como se fosse uma página em branco, como o pastor Jailton acabou de expor, ou já nascemos em pecado? Percebe? Então, essas doutrinas compõem a nossa confissão de fé. Então, nós somos um povo confessional. Vimos também a história bíblica das confissões de fé. Nós trabalhamos alguns textos. Se você não assistiu, já está tudo lá no YouTube. Você pode acessar depois, nessa playlist lá no YouTube sobre doutrinas batistas. Então, nós já mostramos a história bíblica das confissões de fé, mostrando para vocês, aí na tela você pode ver, nós vimos, por exemplo, Deuteronômio 31, de 9 a 13, enfim, nós estudamos textos bíblicos que nos mostram que já desde o tempo bíblico já se tinha um corpo doutrinário, uma confissão de fé, um conjunto de verdades que o povo de Deus confessava. Isso que é ser confessionalista, ou confessional, melhor. É você ter um corpo de verdades que você afirma. Isso nós somos. E quando você se torna membro de uma igreja batista, você automaticamente concorda com esse corpo de doutrinas. Você o abraça. O membro de uma igreja, ele não crê de qualquer jeito. Isso é o que a irmã fulana crê, eu creio assim. Não. Nós cremos nas mesmas verdades. Na igreja, nós não somos, como se diz aí fora, cada cabeça é sua sentença, ou uma sentença. E hoje, portanto, eu quero começar a falar com vocês sobre a utilidade das confissões de fé. É útil para nós uma confissão de fé? E se é, por que é útil?
Por que nós devemos ter uma confissão de fé na forma da nossa declaração doutrinária ou confissão de fé? Que nós entraremos nela para estudarmos trecho a trecho, tá? As confissões de fé são, ao mesmo tempo, extremamente úteis e profundamente deleitosas. Então a gente vai explicar por que elas são assim úteis e por que elas são deleitosas, ou seja, prazerosas. Porque nós vivemos numa época que o contrário disso é a verdade. Que prazer há em seguir regras. Não é isso? Que prazer há em ajustar seu coração e sua mente a um corpo de verdades absolutas, imutáveis. É uma loucura para o mundo em que a gente vive. É tão louco que as pessoas não admitem o próprio corpo, físico e biologicamente falando, que tem. Elas transformam o corpo. Nós vivemos na era do transgenerismo, né? As pessoas não querem qualquer coisa que seja fixo, que seja perene. Então, que utilidade há em um corpo de doutrinas que é de séculos? Como assim? As coisas evoluem. Não é assim que se pensa? Não é assim que se ensina? Como assim? Eu estou num corpo de homem, mas eu me sinto uma mulher. Essa é a loucura da era em que a gente vive. Então, é difícil falar em confissão de fé e em declaração doutrinária nessa geração, nessa época. Porque o que é verdade hoje pode não ser amanhã. O que é verdade para mim pode não ser para você. O que é verdade aqui pode não ser lá fora, noutro país, noutra cidade. Não é? Então, as confissões de fé, elas são deleitosas porque expressam de maneira fiel o ensino das Escrituras, de maneira resumida e fiel o ensino das Escrituras. E a Escritura é a própria palavra de Deus, ou seja, você pega um livro como o nosso, a Bíblia. Quantos livros nós temos na Bíblia? 66. É um livro relativamente grande. Essa Bíblia que eu tenho em mãos aqui, letra bem miudinha, são 952 páginas. Então, se você quer saber uma determinada verdade, em algum caso você vai ter que lê-la de capa a capa. Isso vai levar tempo e até você digerir e chegar à sua conclusão. Mas se você já tem um resumo fiel de determinados tópicos, isso é fácil. Você vai lá e... O que é o pecado? Você vai lá e descobre, vendo a confissão de fé. E esse resumo fiel do ensino das Escrituras importa porque as Escrituras é a própria palavra de Deus. Tem coisa mais deleitosa do que você ouvir a pessoa que você ama? E não apenas ouvi-la, mas compreendê-la, saber o que ela está dizendo. Não é verdade? A coisa mais linda é quando você tem um bebê e você de repente escuta ele falar papai. Você é o pai dele, mamãe. Infelizmente, os meus nunca aprenderam a me chamar de papai. Eu gostaria que assim fosse. Talvez meus netos me chamem de vovô e não só vô, né? Lá é papai? Portugal? Com papá. E mamãe? Mamã. Sempre sim. Ou tem alguma maneira abreviada em Portugal de se chamar pai e mãe? Papai e mamã. Olha que bonito. Eu chamava minha mãe de mãezinha. E meu pai de papai. E meus avós de vovô, vovó. Tem coisa mais linda e prazerosa
do que você ouvir alguém dizer, alguém que você ama, e compreender o que está dizendo. Por isso que as confissões de fé são deleitosas, porque elas resumem para você aquelas verdades mais importantes. Deus, a Bíblia, o homem, Cristo, o pecado, como é que a salvação, nossa libertação do pecado, há prazer nisso, em se conhecer essa verdade. A verdade liberta, não é? Embora uma boa confissão não seja em si a palavra de Deus, a palavra divina, porque a gente não está dizendo que uma confissão de fé, digamos que esse livreto aqui nas minhas mãos seja a nossa confissão de fé. Nós não estamos dizendo que essa confissão de fé é a Bíblia. Não é isso que estamos dizendo. Entretanto, preste bastante atenção. Embora uma confissão não seja em si a palavra divina, quando é fiel a ela, proclama com autoridade aquilo que a Escritura declara. Então, quando a confissão, que não é a Bíblia, quando essa confissão é fiel à Bíblia, ela proclama com autoridade aquilo que a Bíblia declara. De modo semelhante ao ministério de um pregador fiel que anuncia as verdades do Senhor. Por exemplo, o pastor sobe ao púlpito para pregar. Ele não é Deus, ele não é a Bíblia, mas na medida em que ele anuncia fielmente a Bíblia, a congregação está ouvindo Deus falar. Vocês não saem do culto dizendo, Deus falou comigo hoje. Não é assim? Espero que seja assim, todo domingo, todo culto. Nós vamos ouvir a voz de Deus hoje através dos lábios do pastor Daniel Lopes. Então, a gente não tem dificuldade em dizer que quando um pregador fala com autoridade aquilo que a Bíblia ensina, a gente não tem dificuldade em dizer, Deus falou comigo. E isso te dá algum prazer. Olha, eu ouvi Deus hoje. Não é assim? Então é disso que nós estamos falando quando nós falamos que uma confissão de fé que é fiel e está proclamando com autoridade aquilo que a Escritura declara, a gente está dizendo, há prazer nisso. Olha, por exemplo, Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Está vendo? A pregação das Escrituras é uma boa notícia, é uma boa nova. Faz ouvir a paz por meio de Cristo, a paz entre eu e Deus, a paz entre eu e o povo de Deus, né? Anuncia coisas boas, anuncia salvação, anuncia que Deus é quem reina. Não é o ministro de Israel, não é o Ayatollah, nem sei se é esse o nome, lá do Irã. Não é o Trump, não é o Lula, não é o professor Marcelo. Quem reina é Deus. O mundo não está desgovernado, apesar de parecer que esteja. Então, na medida em que a gente ouve a palavra de Deus pregada por um arauto enviado por Deus, na medida em que a gente ouve as verdades da palavra de Deus expressas com clareza numa confissão de fé, nós estamos ouvindo Deus. Certo? Portanto, quem verdadeiramente ama a palavra de Deus deve também amar genuinamente uma boa confissão de fé.
Repito, na medida em que tal confissão de fé expressa verdadeiramente o que a palavra de Deus diz. E a vantagem de seguirmos a tradição protestante, reformada, batista, com a nossa declaração de fé, é que ela já foi muito bem provada ao longo dos anos. Não é uma invenção, não é um ensino novo, não é um mover novo de Deus, como tanto se fala aí, né? Você já ouviu falar disso? O mover de Deus? A gente tem que estar no mover de Deus. Agora, o que é o mover de Deus que se estão pregando por aí? Na verdade, nós temos que compreender o propósito de Deus. É bem diferente, né? É certo que não se deve amar a confissão no mesmo grau e com a mesma reverência com que se ama as Santas Escrituras. Eu vou tentar usar uma analogia aqui que talvez nem seja a melhor. Você tem a foto da pessoa amada e você tem a pessoa amada. Quem você ama mais? A pessoa e não a foto. Você ama ver a pessoa na foto, mas o que você quer mesmo é a foto. Ou perdão, a pessoa, perdão, pessoa. A própria Bíblia, por exemplo, não é Deus. Nós não idolatramos um livro. Mas eu costumo dizer, vocês já me ouviram dizer isso, que da mesma forma que a gente precisa das córneas para enxergar, a gente precisa da Bíblia para ver quem realmente importa, Deus. É simples assim. Nós não somos idólatras, nós não idolatramos um livro. Por que nós amamos o livro Bíblia? Porque é como se fosse nossas córneas. Você não acorda todo dia cedo querendo dar um beijo nos seus olhos. Seria doideira alguém chegar a ver você lá no espelho tentando dar beijo. Gozado que nem vai dar, né? Porque se for beijar mesmo no espelho, você vai beijar o lábio. Você não vai conseguir beijar os seus olhos. Mas ninguém faz isso. Você seria um doido. Você chegar a ver lá, não, tô tentando beijar meus olhos, eu amo meus olhos. Isso é doido. Mas a gente tem apreço pelos olhos, a gente enxerga. A gente tem apreço pela Bíblia, a gente enxerga Deus, Cristo, a gente enxerga quem nós somos. E ainda dentro dessa analogia, que não é a melhor, mas para tentar entender, às vezes a nossa visão está tão turva, tão míope, a gente nem consegue ler tanto a Bíblia, que a gente precisa de lentes corretivas, óculos. As confissões de fé são mais ou menos isso. Opa, te ajuda a ler. Te ajuda a compreender a Bíblia, né? Então, nós não amamos uma confissão de fé no mesmo grau e com a mesma reverência com que nós amamos a Santa Escritura. Contudo, é digno e piedoso amar a confissão de fé pela função dela. Lembra que eu falei das córneas? Lembra que eu falei das lentes corretivas, dos óculos? Eu amo o meu óculos porque sem ele eu não estou vendo vocês direito. Eu preciso. Então, percebe a diferença? Eu não estou idolatrando um óculos ou os óculos. Eu não estou idolatrando a confissão de fé. Mas eu preciso para enxergar. Então, é digno e piedoso amar a confissão de fé pela função dela. Porque ela fala, a confissão de fé expõe, ela ilumina a palavra de Deus, servindo como um espelho que reflete a sua luz divina para o coração e a mente dos crentes. Então, eu gostei dessa abordagem, porque, digamos, não é todo dia e toda hora que você vai ter o seu pastor, vamos dizer assim, perto de você, ao seu acesso.
e você está em dúvida sobre algum tópico importante da sua fé. Se você tem a boa confissão de fé do seu lado, é como se ela fosse o seu pastor conduzindo você pelas verdades que a Bíblia revela. Percebe? Quando você está lendo um livro, o que você está fazendo? Você está sentando-se aos pés daquele autor. Ele está sendo seu mestre. Ele não morreu, ele já morreu, ele não está mais aqui, mas você está lendo aquele bom livro. Você está aprendendo com ele está sendo seu mestre. As confissões de fé são isso, são os mestres. E a delícia de ter uma confissão de fé é que foram mestres, literalmente no plural, foram homens que ao longo dos anos foram interpretando os tópicos essenciais da fé, foram corrigindo, foram, afinando. Isso é maravilhoso, você ter isso. Então você tem ali a confissão de fé, você tem do seu lado, ou a sua mão, digamos, mestres que vão te falar sobre Deus, a Bíblia, Cristo e as últimas coisas e etc. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Irmãos, olha que interessante o que Paulo fala. Pedimos que vocês tenham um grande apreço por quem? Pela Bíblia? Claro, óbvio que Paulo diria isso. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que as Escrituras são inspiradas, úteis para o ensino, para a correção. É óbvio que... Mas olha que interessante. Irmãos, tenham grande apreço, tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Está falando aqui dos pastores, dos presbíteros. Os que presidem vocês no Senhor e os admoestam. Interessante isso aqui. Paulo poderia dizer, e ele estaria absolutamente certo, se ele dissesse: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço a palavra de Deus. Ele já disse isso em outros lugares. Mas aqui ele está dizendo: tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Quem são esses? Os que presidem no Senhor. A gente sabe que esses que presidem são os presbíteros, os pastores, porque ele vai falar sobre isso, os que presidem e ensinam a palavra de Deus, ele fala sobre eles em 1 Timóteo 5. Então está falando aqui dos pastores. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor. Por quê? Porque são Deus? Não. Por causa do trabalho que realizam. E qual é o trabalho que um pastor realiza? Ensinar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Então, aqui, por exemplo, Paulo está combatendo a algumas pessoas, algumas ideias vigentes que dizem: não, para mim, eu uso só Deus. É verdade, é isso mesmo. Mas Deus colocou na igreja homens que presidem, que ensinam, que exortam, que admoestam. Está escrito aí. Ora, esses homens, eles também ensinaram e admoestaram através das confissões de fé que eles escreveram. Por exemplo, se você pegar as primeiras confissões de fé dos batistas, aliás, desde a primeira, quem escreveu foram pastores das igrejas batistas. Não foi um teólogo de uma universidade, lá no canto da biblioteca, apesar de que esses pastores batistas, lá na sua origem, em Londres, eles eram homens extremamente cultos. Não sei se você sabe isso da nossa história. A maioria dos nossos
pioneiros, os primeiros batistas, eram homens que foram formados em Oxford. Eram homens cultos, homens de letras, homens gabaritados. Então, as primeiras confissões de fé foram, e desde então também, foram escritas pelos pastores de igrejas batistas que se reuniam e falavam, olha, cada igreja é autônoma, cada igreja cuida de se autogovernar, de se autossustentar e assim por diante. Entretanto, nós somos colaboradores de uma obra, ou numa obra. E essas igrejas colaboradoras, que hoje nós chamamos de convenção, as que fazem parte da convenção, que é o quê? É uma reunião de igrejas, mas não é qualquer igreja. São as igrejas que acreditam nas mesmas doutrinas, expressas na declaração de fé ou confissão de fé. Então, muitos de vocês vêm de outras denominações para cá. Aqui nós não temos uma sede. Nós somos a nossa própria sede. Nós não temos um bispo sobre nós. Nós temos os bispos da nossa igreja. Quem são eles? Eu, pastor Jailton, pastor Roberto. Percebe? O que é o bispo? O bispo é o que preside, é o que supervisiona. Ao mesmo tempo, ele é o que cuida do rebanho, ele é o pastor. Ao mesmo tempo, é aquele que ensina, é aquele que doutrina, ele é o presbítero. Então é a mesma coisa, o seu pastor é bispo. Se você me chamasse de bispo, não estaria errado. Se chamasse pastor Jailton de bispo, estaria corretíssimo. Todo pastor é isso, é bispo, é presbítero. Então nós não temos uma igreja sobre nós somos uma igreja autogovernada, autossustentada, autopropagadora, né? E nós temos a Convenção Batista Brasileira, que é a reunião das igrejas que creem nas mesmas doutrinas, né? Então, além disso, as confissões devem ser amadas por sua utilidade, tanto na vida do cristão, quanto no testemunho e edificação da igreja. Então, na próxima aula eu vou entrar nisso, eu não vou entrar nisso agora, sobre a utilidade. Isso aqui nós vamos fazer na próxima aula, porque hoje, no que nós nos concentramos? E aí eu vou abrir para perguntas. Nós nos concentramos no fato de que a confissão de fé, ela é deleitosa. A próxima aula, nós falaremos sobre a utilidade. E por que ela é deleitosa, conforme a gente estudou? Por que é prazeroso ter uma confissão de fé? Porque nos orienta na palavra de Deus, esclarece, resume ensinos densos, ensinos difíceis. Por exemplo, esse ensino, quando eu cheguei na sala e peguei o pastor Jailton pregando, ensinando, para muita gente é duro de engolir. Peraí, como é que minha criança, meu bebê já nasce pecador? Que loucura é essa? Deixa ele crescer só um pouquinho, quando ele começar a morder o seio da mãe com raiva, porque ele está querendo leite e ela não está dando. Deixa ele dar a primeira birra para ver. De onde você ensinou ele a dar birra? Então, de onde vem essa birra? Ele nem saiu de casa ainda e já está dando birra, ou seja, ele nem aprendeu da cultura, da sociedade, porque hoje o que se ensina é isso, né? Que o mal está na sociedade. Hã? É, exatamente, é mais Rousseau do que Paulo e Bíblia. O mal é a sociedade, é o povo, mas quem é a classe dominante? Mas quem é a classe dominante? Quem é a sociedade? Seres humanos. Então, o mal, ele está no coração do ser humano.
E aí você investigando a Bíblia, você vai ver isso. A Bíblia é útil, a confissão de fé é útil, a confissão de fé é prazerosa ter uma, por quê? Porque facilita-nos ler a Bíblia. Por exemplo, ontem no encontro de casais, o pastor Pedro Dutti pregando em Gênesis 3, ele fez uma interpretação muito inteligente, eu ainda não tinha me detido nisso. Ele fala assim, a serpente foi usada pelo diabo para tentar o primeiro casal no Jardim do Éden. Aí ele fala, o diabo, quando decidiu tentar o primeiro casal, o que fez? Usou um animal que era algo comum, corriqueiro. Adão e Eva lidavam com isso. Adão, inclusive, foi chamado por Deus, recebeu a incumbência de dar nome aos animais. Ele chamou serpente de serpente. Foi ele quem deu o nome à serpente. Deus falou isso, ó, você vai dar nome aos animais. Serpente, elefante, sei lá, camelo. E aí aí ele fala, o diabo, o pastor pregando ontem, o diabo quando quis tentar Adão e Eva, pegou algo que era tão comum para Adão e Eva, que o próprio Adão deu nome a ele, serpente. Então aí ele vai dizer, o diabo nos tenta nas coisas comuns para nós. Como que ele teve esse insight verdadeiro? Por quê? Porque o catecismo da Igreja Presbiteriana, que eles usam para ler com seus filhos, ensinar suas crianças, ele vai falar disso, ele vai tratar do animal que estava no jardim. Então, na medida em que você vai lendo a confissão de fé, o catecismo, você vai criando categorias para você ler a Bíblia e falar, poxa, é isso aqui. Então, é prazeroso ter um documento como o nosso. Nossas crianças aqui têm um catecismo que elas estudam, os pais podem ter acesso a qualquer momento. E na medida em que elas leem, vocês leem, os pais com elas, leem, releem, elas vão criando parâmetros, categorias para compreender a Bíblia e as coisas. Então isso é muito deleitoso, isso é muito prazeroso você ter um documento assim, que te ajuda a ler a Bíblia. Quantas vezes quem está começando na fé já não me perguntou, pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Como é que eu vou entender? Primeira coisa, comece, vai ler. Vai ler. Lê. Ah, mas eu estou entendendo muito pouco. Ótimo, você já está entendendo algo. Paralelo a isso, comece a ler sua confissão de fé. Comece a ver como que os batistas ao longo dos séculos foram interpretando questões-chave. Faz essa experiência. A gente tem aqui para vender baratinho, preço de custo, uma cópia pequenina da nossa confissão de fé de New Hampshire. Começa a ler aquilo e reler, lê e relê, sem, contudo, parar de ler a Bíblia. De repente você vai perceber que as categorias da declaração de fé, da confissão de fé, aqueles ensinos, o ensino é como se fosse aquele whey, sabe o whey protein que você toma? O shake que você toma, que está ali bem, como é que se fala? Concentrado. Então, a declaração de fé é isso. Aí você está lendo aquilo, você compreende quem é Deus, pelo resumo ali da confissão. Aí quando você vai ler sobre Deus, na Bíblia, vai ficando mais fácil. Tá claro? Perguntas? Pastor, eu congreguei uma igreja, quando eu entrei, o pastor falou para mim que eles não faziam parte, tinham saído da convenção. Um tempo, nós voltamos para a convenção. Qual o critério que a convenção adota para trazer de novo a igreja ou a desligar uma igreja? Não sei se eles pediram desligamento. Geralmente, quando a convenção desliga uma igreja, é porque ela não está andando
segundo a confissão de fé. E tem alguém que É a Assembleia Reunida. fiscaliza? Tem o que a gente chama de comissão de ética. Por exemplo, uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira, num estado do país, isso é fato real que eu estou te contando. Uma determinada igreja, num estado aqui do nosso país, essa igreja filiada à convenção, ela votou em assembleia que eles receberiam em amor membros que desejassem tornar membros, ser batizado membro, que estivessem vivendo em união homoafetiva. E aí se investigou-se fato, a igreja certa de que faria isso. Isso fere os nossos documentos. A Assembleia da Convenção, depois do trabalho dessa comissão de ética, essa comissão de ética apresenta para a Assembleia reunida, geralmente uma vez por ano a gente se reúne, e a Assembleia, que é composta de representantes das igrejas, aprecia um caso e diz, não, de fato, fere, vamos desligar. Então, geralmente se desliga por isso, por questões doutrinárias, éticas, etc. Impenitentes, não queremos mudar, é isso que a gente quer, desliga. No futuro, digamos que essa mesma igreja que eu acabei de citar, arrependa-se dessa prática e mude. E peça reingressão. Não, nós subscrevemos a confissão, etc, etc. Ela volta, porque ela entra no padrão. Nesse período ela pode continuar usando o batista? Sim, porque nós não temos patente do nome. É triste, mas é assim. Se ocorresse o movimento contrário, viesse da convenção a adoção de um decreto desse de que, a partir do documento, se deve se aceitar relações homoafetivas. Se a convenção, digamos, boa pergunta, os delegados das igrejas, na próxima assembleia, não me lembro onde vai ser, Salvador, eu devo ir nessa próxima. O Judiclei está no meu pé para eu ir com ele lá na... Enfim, digamos que lá na Assembleia de Salvador, os representantes das igrejas batistas votem pelo casamento homoafetivo, reconhecimento, etc, etc. A convenção vota um documento que vai ser padrão para as igrejas, ou seja, para você ser membro desta convenção, você tem que se subscrever a isto. Eles não nos impõem isso, mas nós temos o direito de dizer, como não nos subscreveremos a isto, estamos saindo da convenção. E essa é a grande vantagem de você ser uma igreja autônoma, porque é muito mais difícil você corromper as igrejas se cada uma decide, essa doutrina não é bíblica. Você pode observar na história dos Estados Unidos e na própria Europa, os grandes desvios doutrinários, igrejas que hoje aceitam abertamente LGBTQ+, e tantas outras questões doutrinárias, são igrejas onde, geralmente episcopais, ou igrejas que impõem da alta estrutura da convenção das igrejas e impõem a base. Há casos recentíssimos nos Estados Unidos, da igreja dos metodistas, não sei se vocês não acompanharam isso, porque a mídia não falou disso, mas igrejas metodistas que se opuseram à consagração, pasmem, consagração de pastores gays. O que aconteceu com essas igrejas metodistas? Porque a metodista, ela deve reverência, digamos, à estrutura superior. Nós não. Nós cooperamos. No momento que a convenção lá, com seus representantes, por exemplo, nossa igreja manda representantes. Essas igrejas, em maioria, decidem pelo casamento homoafetivo, eles não podem nos impor, mas eles podem dizer,
se quiser ser parte dessa convenção, tem que acreditar assim. Percebe a diferença? Os metodistas lá impuseram isso. Casamento homoafetivo, pastores, pastoras, gays, lésbicas, etc. As igrejas que disseram não queremos, sabe o que aconteceu? Perderam até os próprios prédios. Era como se a convenção chegasse aqui e tomasse a nossa propriedade. Isso aconteceu agora, esse ano, nos Estados Unidos. Então, a deterioração de igrejas que não respondem autonomamente é muito maior e mais rápido do que a deteriorização de igrejas autônomas. A convenção pode até fazer besteira, mas digamos, 1000 igrejas vão sair dessa convenção porque se permanecem puras. Percebe a diferença? Perfeito. Ela preserva a identidade e nos ajuda a ter postura diante do tudo. Vamos continuar na próxima aula. Guarda esses assuntos. A gente precisa ir para o culto. Valeu!